Olá, meu nome é Giovana França, estudo na Escola Firjan SESI Macaé e sou da turma do primeiro ano C. Juntamente com a professora Roberta Martins, estamos trabalhando o livro Alto da Barca do Inferno, que foi publicado em 1517. Um livro muito interessante de se ler, apesar de eu particularmente de primeira não ter conseguido entender o que o livro retratava, mas após aprofundar mais no livro, eu percebi que ele envolve a moralidade e que possui personagens que são trapaceiros, interesseiros, mentirosos e cometeram vários pecados. E além disso, os personagens eles possuem uma representação associada à falsidade, à mentira, à avareza, à hipocrisia e ganância, ambição. E um exemplo desses personagens é o sapateiro, que se julgava inocente e trabalhador, mas roubava os clientes que tinha, e ele era convicto que entraria na barca celeste, porém o anjo o recusa por conta das suas ações trapaceiras. Por mais que ele se julgasse alguém inocente e trabalhadora, mas ele foi trapaceiro e com isso o anjo não o aceitou na barca celeste e ele foi para a barca do diabo. O frade representou os maus sacerdotes da igreja. Ele era um membro da igreja e ele chega ao porto com sua amante, porque ele estava certo de que ele ia para a barca celeste. Porém, ele ao chegar é recusado pelo anjo e ele é acusado pelo anjo de falsa moralidade religiosa e com isso ele vai para a barca do inferno, mostrando que não é porque ele estava simplesmente dentro de uma igreja, dentro de algo religioso, que ele seria salvo e não precisaria fazer o bem, seguir as leis e as leis de Deus e temer a Deus. E também tinha o corregedor e o procurador, que são representantes da lei, e eles chegaram no porto com livros e processos, tentando argumentar com o anjo que eles deveriam ir para a barca celeste. Porém, eles são recusados pelo anjo porque eles foram acusados de serem manipuladores e usarem a justiça para o seu próprio bem. E também tinha os 4 cavaleiros, que eles lutaram e morreram para disseminar o cristianismo. E por conta deles temerem a Deus e lutarem pelo cristianismo, pela igreja, por Deus, e acreditarem em Deus, temerem a Deus, eles chegaram no porto com uma cruz que representava isso que eles fizeram, pelas ações boas deles, e eles foram para a barca celeste, eles foram aceitos na barca celeste. E agora eu vou fazer algumas perguntas para o convidado Alejandro. E a primeira pergunta é: como você definiria a hipocrisia? Boa tarde, meu nome é Alejandro. Eu fui convidado para estar respondendo 3 perguntas que são bem importantes, na verdade, nos dias atuais de hoje. Eu vou estar respondendo elas. Sobre hipocrisia, o que eu definiria a hipocrisia? Ela vem do substantivo feminino, que significa falsidade e dissimulação. É algo feito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimentos e falsidade. Para mim para mim a falsidade, as intenções ruins com as pessoas próprias não agregam em nada à sociedade. E a próxima pergunta é: você concorda em pessoas usarem seu poder político ou poder religioso para o seu próprio bem, para satisfazer as suas próprias vontades?
Então, sobre a religião e a política, ela é muito notória nos dias de hoje. E eu posso dar um exemplo sobre a política no Brasil, sobre quando foi a candidatura dos presidentes brasileiros. A igreja em geral, elas são um número muito grande mundialmente. Então isso pode sim ser beneficiado a si próprio, porque como ela é muito grande, ela é a maior parte de votos no Brasil. Ou seja, Bolsonaro, essas pessoas que se candidataram para ser presidente, governador, deputado, senador, isso agrega muito para eles, porque eles vão fazer o trabalho deles, lógico, mas o objetivo maior deles, o ponto essencial para eles para ganhar votos são as igrejas, em modo geral. E a terceira e última pergunta é: a ganância e a ambição podem levar a caminhos bons? Elas podem ser positivas na nossa vida? E a outra pergunta é sobre a ambição e a ganância. Eu pesquisei mais a fundo para poder passar algo bem direto para vocês. Ambição. Obstinação intensa para conseguir determinados propósitos. Vontade de alcançar o sucesso. Pretensão. Expectativa em relação ao futuro. Aspiração, determinação e vontade. Ser ambicioso nada mais é que um desejo forte de conquistar algo. Então, para mim, a ambição é algo positivo, mas pode levar à negatividade. Por quê? Porque tudo que se você for ambicioso demais, ela se torna ganância. Você passa a enganar as pessoas para poder conquistar aquilo que você quer. Então, a ambição para mim é coisa boa, só que ela pode se transformar em algo negativo por conta desse aspecto. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.